Olá, muito bom dia para você que já está aqui conectado na nossa live, aqui ao vivo, pelo canal da Agência Tambor. Muito bom dia. Hoje, 13 de maio de 2025, terça-feira. Desejo a todos um ótimo dia. E já estamos aqui na companhia do Rodolfo Cutrim, que participa hoje conosco aqui no nosso livro de prosa, nesta manhã de terça. Bom dia, Rodolfo, tudo bem? Bom dia, Lívia. Muito bom dia a todos. Muito bom dia à nossa audiência. Satisfação sempre estar aqui na Tambo com vocês. Maravilha, muito bom ter você aqui novamente. Hoje falando sobre mais um caso aí de interesse público. A gente vai falar hoje, nessa terça-feira, para você que está aqui ao vivo. Lembrando a você que quem não for inscrito em nosso canal, o inscrito, aproveite para se inscrever, compartilhe a entrevista de hoje, curta também, para ajudar, né, gente, no engajamento aqui do canal. Olha só, hoje a gente vai falar sobre a Justiça do Maranhão, né, que impediu na semana passada que o Banco Bradesco suspendesse o funcionamento de 9 agências e 7 postos de atendimento bancário localizados aqui no estado do Maranhão. Foram 16 cidades beneficiadas. E foi o Sindicato dos Bancários do Maranhão, o CBMA, quem procurou a justiça para impedir o fechamento das agências e dos postos, evitando aí um grande prejuízo para a sociedade maranhense. O Rodolfo Cotrim, ele faz parte da coordenação do CEBMA. Daqui a pouquinho, Edivaldo Ferreira Castro, que também faz parte da coordenação do sindicato, vai estar aqui junto com a gente falando sobre esse tema. Rodolfo, eu queria já te perguntar, primeiro parabenizar o sindicato, né, de ter impedido esse enorme prejuízo. São 16 cidades aí que seriam afetadas aqui em todo o estado do Maranhão. Eu queria ouvir de você como é que foi feita essa denúncia, como é que foi o processo aí para denunciar o Bradesco à Justiça do Maranhão e qual o impacto disso para a população aqui no estado. Bem, mais uma vez, bom dia, Lívia. Bom dia a todos. Estamos enfrentando, né, quanto classe categoria bancária no país, uma situação bastante adversa, que acaba impactando de maneira até um pouco mais dramática aqui no estado do Maranhão, por conta das nossas especificidades aqui sociais e econômicas. Esse movimento que está acontecendo hoje no sistema financeiro, que acaba impactando aqui no nosso estado do Maranhão, é cada vez mais os bancos entenderem que deve diminuir os seus pontos de atendimento, diminuir o número de agências bancárias, e obviamente que isso impacta também com a diminuição do número de bancários no país, Lívia. Só para você ter uma ideia, só no ano de 2024, nós tivemos aí menos 6 mil postos de trabalho bancário em todo o país, né? Então, quer dizer, só no último ano nós perdemos quase 7 mil postos de atendimento de bancários, né? Vagas de bancários que acabaram por serem demitidos. Nesse mesmo tempo, a gente teve uma realidade também de fechamento de agências bancárias e pontos de atendimento. Só no ano de 2024, um pouco mais de 1.000 agências bancárias ou postos de atendimento foram fechadas em todo o país. Então, esse é o contexto nacional onde a situação do Maranhão acaba sendo particularizada. Então, o que está acontecendo no Maranhão não é algo diferente que está acontecendo em todo o país, é essa diminuição cada vez maior de número de atendimento do posto de atendimentos bancários e também número de bancários propriamente ditos, né? Aqui no Maranhão, Olivia, a gente, enquanto sindicato, a gente percebendo toda essa reestruturação, especialmente do Bradesco, mas vale ressaltar aqui, hoje nós estamos com um olhar um pouco mais atento para a questão do Bradesco, mas também o Santander fez fechamento de agência no final de 2024. Foram 3 a 4 agências fechadas aqui no estado do Maranhão, inclusive em São Luís, né? Então, mais uma vez, isso não é só uma questão do Bradesco. Mas o fato é que o Bradesco, Lívia, é bom lembrar aqui a nossa audiência, lá em 2004, comprou o Banco do Estado do Maranhão. Então, o Bradesco foi herdeira de toda aquela rede bancária de um banco que foi pensado para desenvolver o Estado do Maranhão, ajudar o desenvolvimento do nosso Estado. O fato é que faz com que o Bradesco seja o banco hoje que tem a maior capilaridade de atendimento no Estado do Maranhão. Então,
nas mais variadas cidades do nosso estado, temos agências ou pontos de atendimento bancário do Bradesco, especialmente do Bradesco. E percebendo isso dentro desse contexto, a gente, identificando esse movimento do Bradesco, é bom ressaltar que o nosso sindicato ele não é avisado oficialmente pelo banco, o banco faz esses movimentos de estruturação. Eles acabam fazendo de maneira mais sigilosa possível, só fazendo aquilo que, por exemplo, a regulação do Banco Central dita, que é você avisar os seus correntistas 30 dias antes para eles se prepararem para o fechamento da unidade. Então, o Bradesco está fazendo esse movimento, que é o movimento nacional, e a gente já acrescentando a informação que você colocou aí no contexto, no começo da nossa audiência, da nossa entrevista, que agora já são 10 agências. Acabamos de levantar, Lívia, que a cidade de Davinópolis, a cidade de Cajari, também estão agências fechadas. Acabamos já nossas visitas agora de sermos informados que a cidade também de Afonso Cunha também vai ser uma impactada. E, enfim, pela envergadura desse movimento do Bradesco, a gente resolveu fazer um movimento que nós não estamos visualizando ele acontecer nacionalmente. Então, se o problema é nacional, parece que a reação é local. Infelizmente, nós temos que registrar isso, porque os maiores sindicatos de bancários do país parecem deitar em berço esplêndido e não reagem, né? Então, a gente optou, Lívia, só para finalizar aqui a nossa primeira pergunta, optou por fazer uma mobilização nos municípios, né? Então, mobilizamos a classe política, mobilizamos a prefeituras, mobilizamos câmaras de vereadores, no sul do Maranhão, aqui, em todas as regiões do estado onde tem esse movimento ou esse impacto da reestruturação do Bradesco, e a gente conseguiu algumas vitórias, né? Que são vitórias parciais, mas são vitórias que mostram que é possível nós reagirmos a essa estruturação do Bradesco. Vitória é essa, a primeira, Lívia, que é bom destacar, na cidade de Arame, a gente já tinha conseguido, por um movimento administrativo, é bom ressaltar aqui, tivemos aí a ajuda lá da prefeitura da cidade, e também o filho lá do prefeito da cidade, que é o destacado aí, deputado federal, que ajudou, e a gente conseguiu, com uma primeira vitória, impedir administrativamente o fechamento de Arame. Mas não ficou por aí. A gente fez uma denúncia, nós procuramos, tá, o Edivaldo aqui conosco, foi o Edivaldo também esteve lá no PROCON, o Edivaldo também, o nosso outro diretor, o Cláudio, nós fizemos uma agenda lá no PROCON, e eles nos ajudaram nesse sentido de recepcionar a nossa denúncia, e a partir daí eles produziram uma ação civil pública. E essa ação civil pública é que está com o efeito liminar deferida aí pela Vara de Interesses Difusos e Coletivos, impedindo que o Bradesco feche essas agências que nós tínhamos feito o levantamento, que eram 16 pontos de atendimento, 10 agências e 6 PAs. Só que, como eu acabei de ressaltar, nós já temos outras cidades já, fruto aí das nossas visitas, da nossa tentativa de estar em todos os pontos de atendimento, e a gente acaba, nessas nossas visitas, colhendo as informações. E amanhã nós temos agenda na cidade de Catu, enfim. Esse movimento acabou tendo repercussão, tivemos a liminar da ação deferida interpretada pelo PROCON, mas fruto da nossa denúncia de reunião lá com o PROCON, essa repercussão ela tem se mostrado, inclusive na Câmara Federal, né? Alguns deputados encamparam também a nossa pauta, e a gente tem tentado essas agendas nos vários níveis, municipais, estaduais, federais. Nosso Sindicato Bancário do Maranhão não vai medir esforço para impedir que o Bradesco ataque a economia dessas cidades e acabe também, como consequência, como efeito colateral, demitindo bancários e bancárias. Concluiu, Rodolfo? Concluí. Obrigada, viu, a explicação aqui do Rodolfo inicialmente para falar sobre essa decisão da Justiça e que beneficia várias cidades. Agora, no caso, são 19 no total, Rodolfo? Isso. Edivaldo, a gente não sabe, até difícil de falar de cabeça, mas vamos lá.
todas aquelas que você tem já em mãos, a gente está acrescentando mais 3 cidades. Isso foi fruto agora já dessa manhã, viu? Não, na verdade, a cidade de Cajari e a cidade de Davinópolis, tínhamos informação agora no final da última semana. Mas hoje nós já estamos com um levantamento que a cidade de Afonso Cunha e também a cidade de Lago Verde acaba de possivelmente também entrar nessa lista de cidades. E a lista, enfim, é uma lista que está em movimento, porque o Bradesco está em constante movimento também, né? Aqui em São Luís vamos ter impacto, Edivaldo, na mudança de 2 agências, né, Edivaldo? Edivaldo está aqui junto com a gente. Você consegue ouvir a gente, Edivaldo? Que também faz parte da coordenação do CBMA, viu, gente? Vale ressaltar, ele esteve aí no processo de denúncia juntamente com o sindicato. Edivaldo, você consegue ouvir a gente? Está com delay, né? Eu acho. Está com o áudio aberto, Edivaldo. Eu acho que ele saiu da tela. Edivaldo, você pode falar. Eu acho que ele... eu acho que o Edivaldo ele não está ouvindo a gente, não. Enquanto o Edivaldo se ajusta, tem também um outro ponto que eu queria que o Rodolfo ressaltasse, enquanto o Edivaldo se ajusta aqui tecnicamente, a decisão ainda determina, né, Rodolfo, que o banco reative as unidades que já estavam fechadas antes, né, isso, sob pena de multa aí diária de R$10 mil, e são agências que já estavam aí fechadas pelo próprio Bradesco, é isso, né? Nessas mesmas cidades? Isso. O Bradesco, eu acho que quando ele pensou esse movimento, quando esses fechamentos, obviamente ele sabe que tem impacto, né? Então acho que eles pensaram em fazer isso de maneira mais fatiada, pensaram em fazer de maneira, enfim, gradual, né? E, por exemplo, dentro dessa relação de cidades, por exemplo, a cidade de Luiz Domingues, né? A cidade de Luiz Domingues, ela já está fechada desde o dia 11/4. Então, mês passado, alguns pontos de atendimento foram fechados. Tem alguns pontos de atendimento para fechar agora, também no mês de maio. E tem outros que seriam fechados, e isso já estava conversado internamente pelo Bradesco. Mais uma vez, o Bradesco ele não comunica oficialmente os meios de comunicação, ou só comunica localmente os seus clientes e usuários, porque é obrigado a fazê-lo pelo Banco Central. Então, eles fazem lá, botam um comunicado na porta da agência e tem 30 dias eles são obrigados a fazer. Então, por exemplo, Luiz Domingues já fechou. Então, pela decisão que, ora, está em vigor, o Bradesco precisa reabrir esse ponto de atendimento. No caso dessa relação, um dos PAs que está nessa relação. Então, versa sobre reabertura de agências e impedir o fechamento dessas novas agências. A gente tem estudado agora, Lívia, como essa relação ela tem aumentado, né? Em decorrência das nossas visitas, do nosso acompanhamento, da nossa fiscalização, a gente tem estudado mecanismos para que a gente coloque essas novas agências dentro do corpo aí desse pedido da ação do PROCON, uma vez que o nosso intuito sempre é proteger o máximo possível aí os nossos companheiros, nossos colegas e colegas aí do bancários, também, obviamente que isso tem um impacto social, que na nossa avaliação é uma das grandes justificativas que nós temos para mobilizar a população, os clientes e usuários, e também quem foi eleito por esses clientes e usuários, quem foi eleito por essa população, para conseguir ter realmente acesso ao serviço bancário. Você veja, né, a situação do estado do Maranhão, agências fechando e obrigando pensionistas, aposentados, servidores municipais, servidores públicos, a procurarem atendimento bancário em cidades que ficam a 20, 30 quilômetros de distância. Então, isso realmente é muito preocupante e pode encarecer aí
a vida, né, cotidiana dos aposentados e pensionistas, sem falar na questão de segurança, né, que vai envolver esses idas e vindas de uma cidade para outra, para se sacar dinheiro, para ter acesso ao seu salário. Também é complicado para a própria economia das cidades, né? O serviço bancário, nós sabemos que funciona como uma espécie de colchão aí para as economias. O acesso ao crédito é uma das principais vias de aquecimento de uma economia. E você tem uma cidade sem um banco, uma cidade sem esse processo de bancarização, você vai também impactar, inclusive, na própria geração de empregos naquela cidade. Então, nós temos todo um leque aí de consequências que, na nossa avaliação, exige o olhar do poder público para essa situação. Nós não estamos falando de uma cidade, nós não estamos falando de 2 cidades, nós já estamos falando agora de quase 20 cidades impactadas com esse movimento Bradesco, e muitas delas, o Bradesco é o único ponto de atendimento, Olívio. Não, exatamente, o prejuízo é gigantesco, né, gente, o fechamento dessas agências. Eu queria voltar agora com o Edivaldo. Edivaldo, você consegue ouvir a gente? Bom dia para você. O microfone está desligado. Ativa bem aí embaixo. Isso. Bom dia a todos e a todas. Estão me ouvindo? Agora sim, Edivaldo, claramente. Estou tendo problema, acho que a internet, infelizmente, a tecnologia facilita muito, mas às vezes tem esses probleminhas, que estão fora do nosso alcance. Verdade, Edivaldo. O Rodolfo, ele já deu um panorama aqui do processo, de como foi esse processo de mobilização, da denúncia dos sindicatos bancários à Justiça aqui do Estado do Maranhão. Eu queria ouvir de você também sua análise, você que esteve aí junto em todo esse processo de denúncia ao Banco do Bradesco, né? Enfim, e aí ouvir de você também sobre a questão que o Rodolfo já deu até um panorama aqui para a gente explicar melhor, porque não há justificativa, né? Um banco que ele lucra bilhões de reais por ano aí, e, enfim, e não tem justificativa de fechamento dessas agências. Aí eu queria ouvir de você o real interesse, né, por trás disso tudo, né, que o banco tem um motivo, né, para fechar essas agências. E aí eu queria ouvir de você essa análise também. Fique à vontade. Mais uma vez, bom dia a todos e a todas. É isso, o banco, aqui para mim está dando uma interferência, não sei se estão me escutando bem, né? O banco, quando lançou essa reestruturação no ano passado, né, e nós tivemos um ano aí com fechamento de 16 agências, 7 só aqui na capital do Maranhão. E sempre que o banco anuncia essa reestruturação, ele não explica de que forma isso vai ocorrer, de que forma vai se dar, como vai ficar os usuários, clientes, os próprios funcionários, né, da instituição. Então, isso é algo que nos intriga muito, nos preocupa, porque a gente está preocupado, além dos nossos funcionários do banco, com o atendimento à população, principalmente os aposentados, que de alguma forma ficam órfãos desse atendimento. E o banco, quando assumiu, principalmente em 2016, a SBC, fechou agências alegando sobreposição de agências, né? Agência próxima da outra. Mas isso não justifica, porque essas agências já existiam há muitos anos, como a SBC, por exemplo, aqui na Rua do Sol, Traição, na Tirirical, na Rua Grande, né? No Estado de São Luís. Então, são pontos de atendimento, agências que já existiam há muitos anos, há décadas, e já tinham uma clientela já fidelizada, né? Já estão acostumadas com o atendimento. Então, essa questão de sobreposição, essa justificativa não é plausível, não convence, né? E outro ponto, o banco, se for alegar prejuízo, também não procede, porque os bancos, inclusive esses pontos de atendimento, agentes impostos de atendimento, em todo o estado do Maranhão, eles são rentáveis, não estão dando prejuízo. Então, é uma reestruturação, é uma decisão do banco que não vem explicações para nós, para a sociedade. Nós não sabemos qual a razão verdadeira desse propósito. Na verdade, a gente só pode entender que é visando o lucro. Os bancos, o que os bancos vivem sempre, independente de quem eles vão prejudicar, independente do atendimento precarizado das agências, independente da segurança das pessoas, né?
Porque, por exemplo, quando se refere aos aposentados, essas pessoas vão ter que se dirigir a outras agências, com 10, 20 quilômetros, 30, 50, 100 quilômetros, quer dizer, né, os custos que esses pobres aposentados terão para se locomover representam um valor significativo para suas próprias aposentadorias, né? O valor dos benefícios. Fora isso, a segurança. Né? Você vai pegar transportes que colocam em risco a vida das pessoas, são sujeitos a assaltos. Então, tem uma série de danos que isso provoca para quem se utiliza dos serviços bancários, principalmente nesses municípios, onde, na maioria, não existe outro banco para prestar esse serviço. Então, essa é a forma que o banco apresenta essa reestruturação, só com um nome bonito de reestruturação, mas sem informar a população, e muito menos para nós, entidades que trabalhamos, que defendemos um atendimento digno, e aos funcionários também, isso causa muita preocupação, a forma que essa reestruturação se manifesta, que está em evidência. Este ano já são 18 pontos de atendimento, né? Agora mais um, a gente soube agora, já totalizam 9 postos de atendimento e 10 agências. Lamentável a postura do Bradesco, e nos preocupa muito a forma de como nós temos que conduzir, porque estamos buscando, em todos os meios possíveis, precarizar. Inclusive, o banco, quando ele avisa o fechamento, ele não nos dá prazo, é como se fosse proposital. Em 30 dias, praticamente, o prazo, às vezes até mesmo, a gente fica sabendo quais pontos de atendimentos vão ser fechados. Que nos dá a oportunidade até de reagir a esse ataque do banco. Ou seja, não tem uma consulta ali prévia, não tem nada informando vocês de maneira prévia sobre essa reestruturação e o prejuízo que essa reestruturação causa, né, que o Edivaldo trouxe aqui para a gente, são as demissões dos bancários, né, menos acesso a serviços bancários, prejuízo para a própria economia das cidades aí que vocês citaram também, né, porque impacta, assim, a economia local, e aí a gente vê uma série de prejuízos que prejudicam a população de maneira direta, né, gente, porque a gente sabe que a maioria precisa desses atendimentos presenciais nas agências bancárias, não dá para resolver tudo online, não tem como, ainda mais o acesso à internet, que a maioria das pessoas, acredito eu, que aqui no Maranhão não tem uma internet de qualidade, quem dirá, né, a gente ter um serviço de qualidade online nos bancos, né, aqui relatando o caso do Bradesco. E aí eu queria perguntar novamente aqui para o Edivaldo sobre a análise dele sobre a atuação da mobilização do sindicato, né? Eu tenho que daí fazer isso. O Rodolfo ele já deu a opinião dele aqui para a gente, e aí eu queria ouvir de você, Edivaldo, sobre essa análise que você faz do próprio sindicato atuando à frente disso tudo, a importância disso também, né? Já foi passada aí a nível federal na Câmara, enfim, então eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre essa importância, né, de ter essa entidade aí à frente disso tudo, puxando isso. Pois é Lídia, né? Lívia. Isso. Lívia, é prática do sindicato, nossa, né, aqui no Maranhão, a gente visita mensalmente todos os nossos pontos de atendimento, são em média 203 municípios, onde nós estamos todos os meses, seja para visitar um funcionário do Bradesco, que normalmente é onde o Bradesco mantém os PAs, que é um funcionário, hoje, às vezes 3, entendeu? Os postos de atendimento, nós estamos todos os meses. Então, nós nos deparamos com a realidade que acontece em todo o Maranhão. E quando soubemos dessa reestruturação, nós começamos, então, a provocar os órgãos competentes, né, para que eles também se envolvessem nessa situação, nesse processo, que é muito difícil o sindicato sozinho agir, né, lamentavelmente, como o Rodolfo falou, eu escutei um pouco, né, nós não temos aí a grande central do Brasil, que é a Contrafute, envolvida nesse processo, no sentido de proibir, de defender a população, de defender os funcionários, de defender os aposentados, né, que vão ficar, são reféns dessa situação. Então, mais o nosso papel, enquanto entidade, principalmente aqui no Maranhão, nós procuramos os meios mais rápidos, né, que são os prefeitos, os vereadores. Nós temos visitado cada agência, cada ponto que vai ser afetado, fechado,
conversando com os vereadores, porque é o interesse deles, estão lá para defenderem a população e os prefeitos também. E aqui em São Luís, como a gente tem uma forma de uma abrangência maior, nós já procuramos a Assembleia Legislativa, vários deputados foram contactados, estamos aguardando agora uma audiência, né, pública para essa semana, esperamos que seja a semana que vem, já que é uma casa, e é a casa do povo, então é o povo que está correndo perigo, né, que está em risco, né, então nós já temos aí essas ações, né, fora FAMEM, né, que é a Federação dos Municípios, que contempla, né, de forma mais fácil todos os municípios do Maranhão. Temos também o PROCON, como o Rodolfo falou, que foi o pontapé inicial, que a gente também conversou, explicou para ele a situação que gerou essa ação hoje com essa liminar, que é, né, uma liminar, então, com certeza, os bancos vão tentar derrubar, né. Para isso, nós provocamos os deputados da Assembleia Legislativa que venham trabalhar junto ao nosso judiciário, né, para que essa liminar seja mantida, seja respeitada e que tenhamos alguma expectativa e esperança, lógico, dessas agências do banco não continuar, não finalizar esse processo de fechamentos. Essa tem sido a nossa atuação em todos os campos, né, em todos os meios possíveis, né, de barrar esse ataque violento, mais uma vez, do Bradesco, que, na verdade, continua, né? E para dar uma informação importante, quando o Bradesco comprou o Banco do Estado em 2004, né, essas agências já existiam há décadas, né? Esse serviço, essa prestação de serviço já vinha acontecendo há décadas. Então, o banco assumiu também uma responsabilidade social de continuar com esses atendimentos, até porque em muitos municípios só ele detinha gente. Então, ele tem esse compromisso social de continuar esse atendimento à população. Apesar de ser uma empresa privada, né, o banco tem autonomia, né, ele tem a prerrogativa de fechar, de abrir, de fazer o que quiser, mas, acima de tudo, ele tem esse compromisso social, que são décadas e décadas, né, que o Banco do Estado já prestava esse serviço e ele assumiu. Não assumiu só o bônus, ele assumiu o ônus, e não tem nem ônus, na verdade, ele é muito bem pago para prestar esse serviço aos aposentados, aos clientes, e que fomenta, né, o negócio nos municípios, e principalmente as tarifas que ele recebe do governo federal para prestar esse serviço aos aposentados, que é a nossa maior preocupação. Perfeito, Edivaldo. A gente já está chegando aqui no final da entrevista com o Rodolfo e com o Edivaldo. Agradecer a participação de todo mundo, o Adalberto Lima aqui com a gente, presente, o Hugo, aqui também participando, Manuela Azevedo, Marla Brito também com a gente comentando, né? Sindicatos Bancários do Maranhão sempre na luta pelos direitos dos trabalhadores. Ela destaca Cláudio do Vale também, dando seu bom dia, Zael Rosa, Raimunda Moraes. Lembrando a você que nos assiste, essa live ela vai ficar disponível, então aproveita para compartilhar. Gente, Rodolfo, eu queria pedir agora, Rodolfo e Edivaldo, pedir as considerações finais de vocês, falar um pouquinho também sobre a agenda do sindicato, né? Aproveitar aí para vocês destacarem também os próximos passos também contra esse desmonte que a gente tem visto aí do próprio Bradesco, né? Lívia, a gente tem que começar agradecendo mais uma vez o espaço da Tambor pela parceria, por ser esse espaço de vocalização mesmo das lutas dos trabalhadores, das lutas no campo, da cidade. Muito importante o papel que a Rádio Tambor ocupa e tem feito em relação a mostrar a mobilização real do Brasil e do Maranhão de maneira bastante atenciosa e generosa, como vocês fazem. Então, mais uma vez, agradecer o espaço da Rádio Tambor, dizer que o nosso sindicato não está parado por conta dessa liminar, que a gente, obviamente, não pode deixar de mostrar para a categoria que foi um avanço, que foi uma vitória, mas a gente também tem que colocar o pé no chão e entender que as coisas não estão definitivamente resolvidas. A gente precisa que haja uma pressão popular, a gente precisa que haja uma pressão política para, a partir daí, a gente construir o espaço de
chamado ao Bradesco a sua responsabilidade social, que me parece que é um ponto essencial para isso, da nossa luta enquanto sindicato. Amanhã nós já temos agenda na Assembleia Legislativa, nós temos agenda amanhã também com o Corpo de Vereadores que estarão conosco aqui na cidade de São Luís, tentando pautar uma conversa aí com o Bradesco. Nós estaremos na quinta-feira numa audiência pública lá na cidade de Catu, também fruto dessa mobilização. Nós temos aí o nosso diretor Marcelo, que também nos ajudou muito nesse processo. Tivemos várias reuniões, várias prefeituras, muito material de comunicação lançado por prefeituras, especialmente no interior do estado. E a gente está nesse aguardo da audiência pública, como bem colocou o Edivaldo. Nós estamos também tentando outras agendas para que a gente consiga também, tanto localmente, nos municípios, quanto os palcos aí de discussão estadual, seja o FAMEM, seja a Assembleia Legislativa, mas também chegarmos aí ao âmbito federal para que a gente consiga construir a conexão necessária para chamar o Bradesco à sua responsabilidade. Então, nós temos essas agendas aí para essa semana e para a próxima, e a gente vai também estar noticiando aí para a categoria bancária os próximos passos, e dizer que a luta não é fácil, mas ela vale muito a pena, e quando o sindicato ele realmente está preocupado com a demanda da categoria, a gente tem tudo para vencer, e a gente tem muita expectativa em relação a isso. Consolidar esse movimento de suspensão do fechamento das agências e tentar dar mais um passo para frente, que em relação à continuação do serviço bancário e necessidades. Então, mais uma vez, Lívia, muito obrigado pelo espaço. Obrigada, Rodolfo, gratidão. Edivaldo, fique à vontade. Agradecer, em primeiro lugar, a oportunidade, né, de estar aqui na Rádio Tambor. Interessante, né, como vocês, que mostram os fatos como eles são. Isso é muito importante, né, a gente ter a oportunidade de falar o que está, de fato, acontecendo. O sindicato está atento, né, estamos apostos aí para qualquer situação, desfecho que leva essa luta, e a luta continua, né, esse é o nosso lema, a luta continua. Para nós, a liminar é apenas o começo, né, então é um momento que nós devemos nos abraçarmos, eu acho que tanto a classe política, os governantes, né, a população, principalmente, a população tem que ter esse discernimento, tem que aprender a lutar, a gritar, a reivindicar os seus direitos. Nós não podemos nos calar, nós temos que exigir, porque a Constituição, ela não dá deveres, obrigações, mas nós temos os nossos direitos. E isso está na vontade do povo, que principalmente é prejudicado. Nós continuamos na luta, seguiremos aí na agenda, como o Rodolfo falou, né? Estamos atentos sempre, nós estamos sempre alertas aos ataques, combatendo de forma veemente esses ataques do banco. E também a gente ressalta aqui a inércia, né? A omissão do governo federal. Se vai fechar agências no interior do estado, onde muitos cidadãos precisam desse atendimento, é essencial esse atendimento. O governo federal também tivesse uma ação proativa, negociasse com os bancos, antecipadamente, quem sabe, estender, abrir uma agência de banco público para atender essa população, e não eles ficarem a mercê, né, dessa situação, sem ter um atendimento digno. Volto a ressaltar, principalmente os aposentados, pessoas idosas, que já contribuíram a vida toda para a sociedade, para a economia do país, entendeu? E nesse momento são jogados ao léu, sem nenhum respeito a esses idosos, né? E a cidade, os municípios também dependem do serviço bancário. É essencial para eles também ter uma qualidade digna de relacionamento, de conduzir os seus negócios. E depender do banco é primordial para todo mundo. Esse é o nosso papel, de estar atento e tentar ir à frente e tentar evitar mais esse ataque do Bradesco. Obrigado a todos. A gente que agradece a participação do Rodolfo, do Edivaldo aqui, que está trazendo essas informações para a gente. Dizer que a Agência Tambor está junto nessa luta, firme e forte. Obrigada, Rodolfo, mais uma vez. Edivaldo, gratidão.
E é isso, eu vou ficando por aqui, eu volto amanhã com outras informações, outros temas para serem discutidos. Obrigada, Luiz Eduardo, aqui junto com a gente. Salve a luta dos bancários, ele destaque, falando aí sobre o lucro bilionário do Bradesco, né? E enfatizando a luta do sindicato. O Redivaldo Vegas também participando aqui. E é isso, fiquem bem, muito axé para nós e paz. Volto amanhã, gente. Tchau, tchau. Gratidão. Você acompanhou Dedo de Prosa, o programa de entrevistas da Agência Tambor. É jornalismo associado à comunicação popular. É informação em favor do interesse público, da democracia, dos direitos humanos, da classe trabalhadora e da justiça social e ambiental.